Pessoal, vamos começar a nossa aula, né, abordando mais uma vez os tipos de câncer. Paramos na aula passada, no início realmente de câncer de colo retal, e hoje vamos começar realmente ele, tá? Espero que todos estejam bem, que a semana tenha sido maravilhosa, que tenha sido uma semana rica em conhecimento, e espero que de agora em diante a gente consiga realmente dar continuidade ao conteúdo trabalhado. Então, quando a gente para falar sobre câncer coloretal, a primeira pergunta que vem pra gente é: câncer coloretal, o que é o câncer coloretal, certo? E o câncer coloretal, ele tanto pode ser um câncer de cólon, como pode ser um câncer de reto, tá? E o próprio cólon está envolvendo todo esse processo realmente do intestino grosso, certo? Então, através de células que crescem desordenadamente, né, células alteradas, é que a gente consegue realmente ver que esse câncer ele vai aparecendo. É um câncer que tem uma incidência maior no sexo feminino do que o sexo masculino, certo? Os sintomas dele variam, desde mudança de hábito intestinal, né? O paciente pode apresentar constipação, ou pode apresentar também diarreia, pode apresentar uma anemia, fraqueza, cólica abdominal, emagrecimento, certo? Sangramento pelo reto é muito comum, tá? E a sensação de evacuação incompleta. Então, o diagnóstico ele pode ser feito por colonoscopia virtual, né? Um exame realmente de sangue oculto nas fezes, certo? Um toque retal também é feito. Então, todos esses exames eles são constituintes do diagnóstico desse tipo de câncer, tá? Os fatores de risco: pessoas sedentárias, né? Um histórico familiar, tá? A má alimentação, diabetes tipo 2, o tabagismo, lembrando que o tabagismo ele é fator de risco realmente para desenvolver qualquer tipo de câncer, certo? E daí já vamos por câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, né, é aquele câncer que vai ocorrer desde a próstata, né, que é aquela glândula que está localizada ali abaixo da bexiga, que vai estar envolvendo a uretra, né, o canal que liga realmente a bexiga ao orifício externo, certo? É responsável realmente por boa parte, pela parte realmente de produção do sêmen, né? É o primeiro câncer, né, no ranking realmente de câncer que acomete o sexo masculino, tá bom? Lembrando que a detecção precoce, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, né, para o controle e cura desse tipo de câncer, certo? Lembrando que ele pode ser curado, né, quando localizado, identificado precocemente, certo? Lembrando que se identificado em estágio avançado, a chance de cura é muito menor. Então, a OMS, né, ele tem trabalhado realmente em duas estratégias para a detecção precoce. Quando a gente para pensar na detecção precoce, muitas vezes assim a gente tem que falar muito também a respeito do tabu, do que existe em relação à crença popular, dito popular, né? Que muitos homens eles não fazem a prevenção do câncer de próstata, eles não procuram realmente essa prevenção, eles não procuram um serviço de saúde para fazer a prevenção desse tipo de câncer, porque eles acreditam que o único exame que pode ser realizado para detecção, né, para prevenção é justamente o toque. E muitos deles acreditam que sua masculinidade é ferida através do toque. Então, nós, enquanto profissional de saúde, temos que trabalhar, né, quebrar esses tabus, quebrar essa crença de que o único exame que pode realmente detectar é o exame de toque. Lógico, ele é um dos exames que é feito realmente para diagnóstico, mas também temos a pesquisa de PSA, né? Então a gente tem que estar ali direto e conscientizando a população também a importância da prevenção, porque é muito difícil quando a gente fala sobre saúde do homem, com uma doença tão grave associada à saúde do homem, certo? Então, nós temos como fatores de riscos a alimentação, a etnia, né? Lembrando que os negros, eles têm uma maior incidência realmente, né? Quando comparado realmente às demais raças, certo? O sedentarismo, obesidade, hereditariedade, a própria idade também, certo? Então, quais são os sintomas desse tipo de câncer? Dificuldade de urinar ou urinar muitas vezes durante a noite, né? E até mesmo durante o dia. Na fase mais avançada, pode provocar também dor óssea, sintomas urinários ou, quando realmente mais grave, uma infecção generalizada e até mesmo insuficiência renal, tá? Diagnóstico, como eu falei para vocês, tem um toque retal, tem os exames laboratoriais, que são uma pesquisa realmente de PSA, né? Ultrassonografia pélvica, tá? E biópsia realmente prostática transretal. Esses exames são os constituintes realmente para o diagnóstico desse tipo de câncer. O tratamento, né, ele pode variar.
Podem ser os tratamentos individualizados, né, em casos avançados e no caso de metástases. Então, o tratamento ele vai variar de acordo realmente com a fase que essa doença tá, né, que esse câncer tá. Então, os individualizados vão consistir em realização de cirurgia, de radioterapia, né, uma observação vigilante. Nos casos avançados, vai ser feita, além da cirurgia, tratamento hormonal, radioterapia, né. Nas metástases, além dos demais tratamentos que já podem ter sido tentados antes, né, vai ser feita terapia hormonal, quimioterapia e vai utilizar realmente drogas-alvo, que é para tratar realmente alguns sinais e sintomas, né, tratar realmente as coisas que vão vir surgindo, né? As queixas do paciente, certo? A prevenção consiste em hábitos saudáveis, diminuir o consumo de álcool, né? É recomendável realmente diminuir algumas coisas que são ingeridas na alimentação em excesso, evitar realmente alimentos que possam vir, né, a ter fatores desagradáveis à saúde, então alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais, certo? Manter realmente o peso adequado para evitar a obesidade, fazer atividade física para também evitar o sedentarismo, tudo isso realmente são meios de prevenção. Além do mais, a principal prevenção para esse tipo de câncer também é a educação em saúde. É a gente preparar a população, é a gente conscientizar a população masculina que essa doença é uma doença realmente muito grave, que é uma doença realmente que pode levar esse paciente realmente a uma condição gigantesca, né, no termo de saúde, e conscientizar ele a necessidade e a importância de realizar a prevenção, né, seja adotando os hábitos saudáveis, alimentares, físicos, tá, mas também procurando serviço de saúde para poder fazer essa prevenção, tá. Passamos desse câncer para o câncer de ovário. Então, o câncer de ovário, né, ele é difícil de diagnosticar, né, a maioria dos tumores malignos de ovário só se manifesta realmente no estágio avançado, na fase inicial não provoca realmente sintoma nenhum específico, né, o que consegue fazer realmente com que o diagnóstico ele seja mais lento, né, é mais lento realmente o diagnóstico dele, e o câncer de ovário ele é mais letal que o próprio câncer de útero, certo? Então, aparece em cerca de 6.150 novos casos, né, por ano, de acordo realmente com o INCA, com os dados do INCA, tá? Então, mais da metade dessa quantidade que a gente consegue identificar causa óbito, certo? Então, os fatores de risco principal aí é a idade, né, que é a idade acima de 50 anos, fatores hormonais, ambientais e genéticos, mas lembrando que 90% dos fatores de riscos para desenvolver esse tipo de câncer são desconhecidos. Então a gente sabe que a idade é um fator de risco, certo? Mas é um câncer que pode acometer em qualquer idade, tá, pessoal? Inclusive mulheres jovens. Então, à medida, né, que o tumor ele vai crescendo, que ele vai podendo realmente comprimir outro órgão, né, as estruturas, eles vão produzir realmente sinais e sintomas como aumento do volume abdominal, constipação intestinal ou diarreia, massas abdominais palpáveis, dores difusas, né? Aquelas dores realmente embaixo do ventre. Isso realmente pode acontecer, tá? O diagnóstico é através de ultrassom, né? Transvaginal. Ele costuma realmente ser utilizado. A depender dos achados, vai ser solicitada uma biópsia, certo? Que é feita realmente por via de laparoscopia ou laparotomia do tecido ovariano, né? Para poder realmente obter diagnóstico. Tratamento, né, vai depender muito do tipo do tumor, certo? Do estadiamento também do tumor, né? Então, e da idade e condições clínicas do paciente. Então, tem que ver se é um tumor inicial, é um tumor que apareceu agora, é um tumor recorrente, né? Se a doença ela for detectada no início, né, especialmente nas mulheres mais jovens, é possível realmente remover só aquele ovário afetado, certo? Por exemplo, foi no ovário direito, então vai ser removido somente o ovário direito, consegue entender? E lembrando que as terapêuticas, né, adotadas para esse tipo de câncer é a cirurgia, como eu já falei para vocês, é retirada do ovário, né? Radioterapia, quimioterapia, vai depender realmente das condições que eu falei anteriormente, tá? Daí já passamos para o câncer de pulmão, traqueia e brônquios. A gente sempre aborda os três juntos porque realmente a via respiratória estão interligados. Então a gente para perceber que esse tipo de câncer, ele pode ser dividido realmente em células não pequenas e células pequenas, tá? Então pode ser realmente caracterizado por esses dois tipos de célula. É um câncer que ele pode se caracterizar por esses dois tipos de célula.
Então, a gente percebe que o câncer de pulmão, né, é um dos tumores mais malignos, né, comum realmente anualmente, e sendo diagnosticado cerca de 1,7 mil realmente de novos casos ao ano, segundo a OMS. Então, o número mostra que o câncer de pulmão, ao lado dos tumores de traqueia e brônquio, é o segundo mais incidente nos homens, né? E em mulheres é o quarto mais frequente. Então, existem realmente essas duas diferenciações, né, do câncer de células pequenas e células não pequenas, certo? Então, a gente para ver que o câncer de células não pequenas, né, são divididos em 3 subtipos, que são os carcinomas de células escamosas, adenocarcinomas, né, os carcinomas de grandes células. Enquanto o câncer de células pequenas, né, eles são mais raros e têm um comportamento realmente mais agressivo, certo? Então, a gente para ver a traqueia, né, já que a gente tá falando do câncer de traqueia também, a gente vê que os tumores de traqueia, eles são mais raros, certo? Mas eles podem ter a natureza tanto benigna quanto maligna, né? Primários e até mesmo secundários, eles podem ter, certo? E entre os primários, o mais comum são o carcinoma realmente mucoepidermoide e o carcinoma realmente de células escamosas. Já os secundários, né, em sua maioria, são metástases e são realmente invasivos. Ele tem uma invasão direta de tumores próximos à traqueia, como pulmão e esôfago. Então, a traqueia é um tubo oco que é formado realmente por cartilagens e músculos. Está localizado entre a laringe e os brônquios. É responsável por conduzir o ar do ambiente externo para dentro dos pulmões, certo? E aí a gente para ver, né? Que a gente falou sobre a questão dos primários e secundários, né? Que são os carcinomas realmente mucoepidermoide e os carcinomas de células escamosas, enquanto os secundários são metástases e tem invasão direta realmente de tumores próximos à traqueia. Fatores de risco, em sua maioria, realmente estão relacionados ao tabagismo, né? Então, cerca de 90% das vezes que ocorre está associado ao tabagismo, né? Mas estima-se realmente que o risco de um fumante desenvolver o câncer de pulmão é de cerca de 20 a 60% maior, né? Que o de um não fumante. Então, mesmo para o fumante passivo, né? O risco é de pelo menos 3 vezes mais de uma pessoa que não está exposta à fumaça de cigarro. Então, é um câncer que é diagnosticado depois de 50 anos, né? Ele, 90% dos casos, sendo de faixa etária realmente entre 60 e 70 anos, né? Tem uma fase realmente mais comprometida, né? Então, até pouco tempo atrás, né? O câncer de pulmão comprometia quase que exclusivamente os homens. Porém, nas últimas décadas, né, esse índice vem aumentando progressivamente entre as mulheres. Até porque realmente o hábito, inclusive, da inserção do tabagismo no sexo feminino, né? Tem realmente um percentual equivalente ao masculino, certo? Então, quanto maior o consumo de tabaco, maior será o risco realmente de desenvolver câncer de pulmão. E as pessoas que param de fumar reduzem o risco da doença, mas ainda tem aquele agravante perante o tempo que passou fumando. Então, a gente para ver que o risco de câncer de pulmão, como eu já falei para vocês, é cerca de 20 a 60% maior nos pacientes que são fumantes, né? Do que os que não fumam. Quanto maior o uso de tabaco, maior o risco é falar, mas eu já fumei o tempo todo. Eu fumei 10 anos da minha vida, então meu pulmão já está realmente comprometido, porque eu fumei 10 anos. Gente, quanto mais consumir, mais vai agredir, né? Porque lembrando também que o tabaco, ele provoca reações, né? E condições que são irreversíveis. Então, todas as lesões pulmonares, elas são irreversíveis. Então, quanto maior o consumo, maior a lesão, certo? E em 90% dos casos, o câncer de pulmão realmente ele é diagnosticado depois de 50 anos de idade. Atinge ambos os gêneros, apesar que antigamente, historicamente comprovado, atingia mais o gênero masculino, o que hoje realmente está caminhando junto, certo? Então, a prevenção, né? Apesar de ser um tipo muito frequente de câncer, né? E causar muitas mortes, a principal prevenção, né, é parar de fumar, então é um fator realmente que pode ser evitável, né? Então o tabaco ele está associado ao desenvolvimento realmente deste câncer, assim como de traqueia, de brônquios e a causa realmente de 90% dos casos. Então a prevenção é bem simples, é evitar o consumo realmente de tabaco, tá? Então, os sintomas, eles são muito parecidos com difisema pulmonar, bronquite, pneumonia, né? O paciente, ele pode apresentar tosse, falta de ar, um chiado, presença de sangue no catarro, né? E dor no peito. Porque não vai existir realmente um sintoma específico para dizer que é câncer. Então, as queixas e sintomas são aceitos realmente sintomas respiratórios, né? Sintomas realmente de uma síndrome gripal, de uma síndrome realmente respiratória.
certo, pessoal? Então, a gente sabe que a gente pode constituir como tosse, falta de ar, chiado, sangue no catarro e uma dor intensa no peito, certo? O diagnóstico realmente, né, é quando há suspeita de câncer de pulmão, o médico vai solicitar vários exames. Entre eles estão raio-x, né, que vai realmente, através desse raio-x, pode ser que seja necessário fazer uma tomografia computadorizada de tórax, certo? Pode ser feita realmente uma biópsia, ser solicitada a biópsia, tá? Então, tudo isso realmente pode ser feito. Pode ser feita uma broncoscopia, certo? Que ela é feita realmente por punção guiada por tomografia computadorizada. Então, todos esses exames realmente eles podem estar aí ligados diretamente ao diagnóstico. Então, radiografia, biópsia por via broncoscópica, né? Ou punção percutânea, biópsia cirúrgica. Tudo isso realmente pode acontecer. E a gente para ver que ele é responsável por cerca de 28 mil casos, né, novos por ano no Brasil. E o câncer de pulmão causa 23 mil mortes por ano, conforme os dados do INCA. Então, ele tem uma letalidade elevada, né? E uma sobrevida média realmente cumulativa total de 5 anos. Então, esse tipo de tumor, né, ele pode ser evitável, tá? Em grande parte, realmente, com a prevenção somente do tabagismo, certo? Então, o cigarro a gente vê e os derivados do tabaco, né, são o principal fator do câncer de pulmão. Lembrando que também deve-se evitar exposição, né, poluição do ar, né, e a certos agentes químicos como o arsênico, né, berílio, né, níquel, urânio, cloreto de vinila, gás de mostarda, o éter, né, também. Lembrando que favorece o desenvolvimento realmente do câncer de pulmão, infecções pulmonares de repetição, tá? DPLC, né, como efizema pulmonar, bronquite crônica, né, fatores genéticos e história realmente familiar de câncer de pulmão. Tudo isso realmente vai estar ligado realmente e favorecer o desenvolvimento do câncer de pulmão também, tá, pessoal? Então, como eu já falei pra vocês, também pode ter tosse, sangramento pelas vias respiratórias, perda de peso, dores torácicas, né, em casos mais avançados. Pneumonia de repetição pode ser também a manifestação da doença inicial, por isso que é necessário que tenha, assim, um diagnóstico sempre preciso, né, e ali de imediato, que seja acompanhado, tá? O tratamento realmente, ele tá ligado, né, à realização de cirurgia por vídeo torascopia, né, robótica, né? A radiocirurgia também pode ser feita em tumores de pulmão, né? Assim como associação e junção com a quimioterapia, imunoterapia e terapias também alvo, vão estar ali constituindo realmente o tratamento para esse tipo de câncer, certo, pessoal? E a gente sabe que a prevenção principal é evitar fumar, evitar a exposição de toxinas, manter uma alimentação rica no consumo de frutas e verduras, certo? E aí eu falo muito sobre você, sobre essa questão, que muitas vezes o câncer ele é evitável. Ele é evitável. Se a gente fizer uma prevenção realmente imediata, a gente consegue prevenir vários tipos de câncer, certo? Mas é importante a gente lembrar que a alimentação, ele tá no principal realmente ranking de prevenção. Evitar bebida, evitar o consumo da bebida realmente em grande quantidade. A questão do tabaco, evitar fumar, né? Porque, como eu falei pra vocês, as lesões pulmonares, elas são irreversíveis. Então, quanto mais você é exposto à fumaça de cigarro, quanto mais você é exposto a cigarro, maior é a lesão. E muitas vezes a população ela não tem esse conhecimento. Ela acredita muito na questão de que, ah, já fumei, já causei lesão, é irreversível, então meu pulmão já está comprometido, já está danificado. E muitas vezes se pega esse fato e esquece realmente que a lesão ela pode agravar, ela pode aumentar. Então todos nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que conscientizar a nossa população a respeito disso. A mesma coisa sobre o câncer de próstata, de conscientizar a nossa população masculina da importância da saúde do homem, né? De fazer a prevenção, de ter essa detecção precoce realmente, não só do câncer de próstata, mas de como outras doenças também. Então, existe realmente uma discussão gigantesca sobre essa questão do termo oncologia, né, associada à saúde do homem, que muitos homens eles têm essa resistência por questões de fatores culturais, né, do próprio ego masculino, e a gente enquanto profissional de saúde a gente tem que quebrar esses tabus, quebrar esses conceitos realmente para trabalhar a prevenção de todos esses pacientes. Em relação também à saúde da mulher, abordando mais uma vez o câncer de ovário, que ele é mais letal realmente que um câncer de útero. Então, trabalhar que essas mulheres elas procurem o serviço de saúde, que elas façam realmente ultrassons,
uma vez por ano, ao menos, para que elas possam realmente ter essa visualização. Então, como é que a gente consegue? Durante as consultas que a gente faz. Então, não só fazer os preventivos, né, de câncer de colo do útero, né, de câncer de mama, mas trabalhar também os outros tipos de câncer e deixar claro para a população a importância de a gente ter sempre uma prevenção. E a melhor prevenção para a gente é a alimentação, a atividade física, certo? Um padrão de sono regular, a gente tem que ter um padrão de sono regular também. Então é importante que vocês, enquanto profissionais de saúde, estejam aí no mercado lançando realmente a prevenção, trabalhando na educação em saúde e utilizando a educação em saúde como um principal meio de prevenção a agravos à saúde, certo? Então, assim, pessoal, por hoje, esses são esses tipos de câncer, né? Na nossa próxima aula, depois de amanhã, iremos abordar os outros tipos de câncer e teremos também uns assuntos para conversar sobre seminários, como será a nossa avaliação, tudo direitinho, tá certo? Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam usando máscara, usem máscara. É uma doença realmente grave, né? Estamos vivendo uma pandemia, então higienizem sempre as mãos. Quando sair, saiam com máscaras e evitem sair também, por mais que aí já esteja tudo aberto, tudo funcionando normalmente, né? Então tenham todas as medidas de cuidado, todas as medidas realmente cabíveis vocês tenham realmente para evitar se contaminar, tá? Um beijo grande no coração de vocês e qualquer coisa estarei à disposição sempre para vocês, tá? Um beijo.